mas eu quero deixar também aqui uma reflexão para todos os irmãos, para a igreja ali do Jardim Miriam. Peço que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Diz assim o texto: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Muito bem, queridos. Estamos diante de um texto aqui, da palavra do Senhor, que nos fala a respeito de propósitos. Nós sabemos que em tudo mesmo, Deus tem um propósito. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que todas as coisas, dentro do propósito de Deus, contribuem juntamente para o bem. E esse texto, amados, está direcionado àqueles que amam a Deus e àqueles que foram chamados pelo seu decreto, ou seja, a igreja. E falando de propósito de Deus, nós vemos que até mesmo na própria criação do homem, Deus criou o homem com um propósito. A Bíblia vai dizer, no livro de Efésios, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, que o homem foi criado para o louvor e glória da graça de Deus. Ou seja, aqueles que foram alcançados por esta graça, aqueles que reconhecem essa graça, a graça de Deus em sua vida, têm louvor e glória a dar ao Senhor. Mas, meus queridos irmãos, como descobrir esses propósitos? Como viver esses propósitos, os propósitos de Deus? E então nós entendemos, e a Bíblia tem muitos exemplos, que isso só pode acontecer através da oração. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia também, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O versículo 7 a seguir, a gente tem ouvido falar muito desse texto nesses dias, não é? Mas ele também é importante aqui. Também quero deixar claro, irmãos, quando se fala de oração, o maior exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus. Ele orava incessantemente ao Pai. E nos ensinou também isso. Na verdade, ele nos ensinou primeiro a orar. Esse é um dos ensinamentos fundamentais do Senhor para nós, para a sua igreja. Agora que você abriu aí em Atos capítulo 16, do versículo 7, algumas coisas que nós recebemos, esse texto, não é? Tem muita revelação, mas eu queria compartilhar alguma coisa que o Senhor me deu por misericórdia. E dentro disso, falar de algumas coisas que nós recebemos quando nos posicionamos em oração, quando buscamos uma vida de oração. A Bíblia diz aqui, no versículo 7, que Paulo havia chegado em Mísia e ele estava intentando ir para uma outra cidade, um outro lugar, mas o Espírito Santo não permitiu. Já no versículo 9, Paulo teve de noite uma visão. O que é que eu entendo aqui? Paulo estava orando, falando com Deus. E na visão, apresentava-se um varão da Macedônia que rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Muito bem, Paulo
não havia nem entendido por que o Espírito Santo lhe impedia até mesmo de estar indo para um lugar para fazer a obra. Então Paulo foi orar. E aqui a gente vê claramente a resposta de oração dando um direcionamento. Então, quando nós oramos, amados, nós recebemos direcionamento também da parte de Deus. A palavra é importante, amados, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas é importante a gente ter uma vida de oração. E nesses dias assim, que a gente vê tanta indecisão, tantas coisas acontecendo, Deus tem um direcionamento para a sua igreja, amados. E nós vamos entender isso através da oração. E aí mais para baixo, então, né, o propósito era de anunciar o Evangelho. E Paulo, quando chega em Filipos, né, passado a primeira cidade da Macedônia, né, a Bíblia diz aqui no versículo 13 que era um dia de sábado. Então, Paulo foi ali para a beira do rio, né, procurando um lugar para quê? Para orar. Paulo precisava, né, entender o propósito de Deus ali naquele lugar. E a Bíblia então diz, né, que algumas mulheres estavam ali. Provavelmente estavam lavando roupas, fazendo alguma coisa, usando ali o rio. E uma delas, chamada Lídia, né, Deus abriu a porta da palavra e Paulo pregou o Evangelho. E aquela mulher então recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, não só ela, mas também toda a sua casa. Veja, amados, quando nós oramos, Deus não só nos direciona para onde devemos ir, Deus também abre a porta da palavra para nós podermos evangelizar. Deus toca nos corações. Mas a Bíblia diz assim, que no versículo 16, e aconteceu que indo nós à oração, veja, mais uma vez, Paulo havia recebido uma grande bênção, foi impressionado pelo fato daquela mulher e sua casa terem recebido Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele foi orar novamente, irmãos. Buscar de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para mim aqui. E a Bíblia diz que saiu ao encontro uma jovem. E essa jovem tinha um espírito de adivinhação, e ao qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. E ela então passou a seguir Paulo e os seus discípulos, e ela clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja. Mas Paulo não se impressiona com isso. Paulo é um homem de oração. A Bíblia diz que ele ficou um tanto quanto perturbado e voltou-se àquele espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. Veja, qualquer um que não tivesse uma vida de oração, poderia receber essas palavras dessa moça como um elogio. E por fim, acabar se distanciando do propósito de Deus. Mas uma vida de oração, amados, quando nós oramos, nós recebemos também discernimento da parte de Deus. Entendimento, visão espiritual. E aí então, Paulo, entendendo que ele se tratava de um espírito maligno, que dava a ela essas condições, na autoridade